e de repente a minha melhor amiga vai embora. Sim. A maior incentivadora do meu ministério. A pessoa que mais sonhou. Meu pai também sonhava, mas eu tinha uma ligação com a minha mãe e era muito grande. E assim, eu digo para as pessoas que era algo assim que chegava a doer, sabe? Aquele amor que doía, porque ela engasgava e eu ficava desesperada, né? Mãe, ela dizia, Bruna, pelo amor de Deus. Então, eu não sabia viver a minha vida sem ela. Eu não dormia fora de casa, porque eu tinha que estar com ela o tempo inteiro. Eu cantava olhando para ela, porque se eu errasse a música, ela já fazia um sinal com os olhos e eu... Então, ela era a minha referência, ela era o meu porto seguro. Eu ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Eu tinha 12 anos, eu conhecia Deus, eu vivi experiência, mas olha aqui, mas a minha mãe eu tô vendo. Sim. Então, ela que me ensina a orar, ela que me ensina. Então, quando ela se foi, eu me senti completamente sozinha. Eu me senti assim... Desamparada, acabou minha assim, vida. Acabou minha vida, acabou tudo, acabou o ministério, não quero mais cantar. E o inimigo começou a lançar coisas na minha mente que eu digo assim, eu estava entrando numa depressão e não sabia, porque há 20 anos atrás, isso foi um pouco depois, 19 anos atrás... Não se falava muito, tinha conhecimento se falava da depressão, isso, né? Isso era uma coisa assim, às vezes que as pessoas até pensavam assim, isso é bobeira. Para com bobeira, tá de bobeira, para de bobeira. E eu me lembro que eu tentei, eu morava no 8º andar, e eu chegava perto da janela e eu pensava assim, será que se eu me jogar daqui, meu sofrimento vai acabar? Olha só, isso era coisas realmente do inimigo. Sim. Não era algo que vinha de mim, sabe? Era uma sugestão. Porque o inimigo, ele trabalha com sugestões. Ele está ao nosso derredor. E ele sopra. Nossa mente, hoje nós, depois de... Você vai amadurecendo espiritualmente, você vai entendendo que você repreende essa voz. Ei, tá repreendido. Tá repreendido, Satanás. Que isso? Esse pensamento não é meu, não, Não né? é meu. Sai daqui. E você vê que são coisas como aconteceu até mesmo com Pedro. Pedro, quando chega para Jesus e diz assim, não, Jesus, não faça isso, por que o senhor vai morrer? Ele tinha acabado de falar uma coisa linda e de repente, no mesmo momento, ele diz, não, Jesus, por que o senhor vai morrer? E Jesus vira para Pedro e diz, sai para lá, em nome, Satanás, eu te repreendo. Então, ao mesmo tempo que Pedro vive uma experiência, daqui a pouco ele está vivendo outra, aonde o próprio Jesus diz, não, eu repreendo isso, sai para lá. Então, são sugestões que você pode ser muito de Deus, você é uma pessoa completamente espiritual, mas o inimigo vai sugestionar e você tem que estar pronto para repreender. Dizer assim, não, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo, mas na época eu não tinha essa experiência, assim, né, esse amadurecimento, e eu não tinha essa noção. Então eu ouvia aquelas sugestões, eu dizia, pois é, se eu me jogar daqui, eu olhava... Pensava assim, se eu cortar os meus pulsos, olha só, de onde que vinha, sabe? Eu vou acabar com o meu sofrimento. Porque realmente foi um momento onde eu chorava muito. Eu olhava para o meu pai. Via o meu pai completamente triste, sabe? E meu pai só chorava. Minha irmã, de 8 anos, e eu dizia assim, como é que vai ser da nossa vida agora? Estamos sozinhos, sabe? Todo mundo sofrendo, todo mundo sem sofrendo, ninguém para levantar. Acabou a nossa história, acabou tudo que Deus tinha pra gente. As agendas por um período canceladas. E aí, nesse período, eu comecei eu me lembro que eu comecei um distúrbio muito grande emocional, então eu comecei a engordar muito. E as pessoas começaram a cobrar isso. Você tá engordando. Olha, você tá isso. Aí misturava, sabe, as emoções de estar entrando num período de adolescente. Então... Já mexe com a autoestima, né? Nossa, e foi assim... E realmente foi um tempo muito, muito difícil. Isso foi em 2002. Foi um tempo realmente muito, muito difícil para mim. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E como você se levantou? Como foi o momento de Porque superar ao tudo mesmo isso, né? tempo que foi o ano mais difícil, o ano mais desafiador, O que mais te foi o ano fortaleceu. que mais eu conheci a Deus. Como Jó, eu digo que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Antes eu conhecia o Senhor das pessoas falarem para mim quem Ele era. A partir daquele ano eu comecei a conhecer Deus, quem Ele era verdadeiramente. Foi ali que eu comecei a depender de Deus, sabe, Karina? A mergulhar na palavra e
viver esse amor intensamente. Porque eu entrava no meu quarto e eu sempre digo isso, que é importante os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, Deus nunca nos deixa sozinhos. E eu nunca pensei em abandonar Deus, sabe? Eu nunca pensei... eu tinha um temor tão grande que foi gerado no meu coração durante a minha infância, que eu volto a dizer para as mães a importância que tem de você apresentar quem é Deus para os seus filhos. Porque quando chegou na minha adolescência e eu não tinha mais ela ali nesse período, eu tinha um temor tão grande que eu nunca pensei em deixar Deus. Eu não queria... Eu amava Deus, eu estava triste. Eu dizia assim, eu tô muito triste, Deus. Eu não tô entendendo nada. E Deus, Ele é um pai e Ele entende quando nós falamos pra Ele assim, olha, eu tô muito chateada. Eu tô muito brava. Eu não tô entendendo nada que o Senhor tá fazendo. Mas eu quero te dizer que eu te amo. E eu continuo confiando. Tá muito difícil, tá doendo. E era o que eu dizia pra Deus nas minhas palavras de adolescente. Eu dizia assim, olha, eu tô muito triste com o Senhor, Deus. Porque o Senhor levou minha mãe, minha melhor amiga. Por que o Senhor fez isso? Eu tô sozinha, Deus. Eu dizia pra Ele. Mas eu não vou deixar de amar. Não, eu não vou deixar de amar o Senhor. E ali Deus começou a falar comigo. Eu não te deixei sozinho. Eu sou o teu melhor amigo. Eu tô aqui contigo. E eu comecei realmente a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim. E ali foi um período onde eu lia mais, onde eu cantava no meu quarto. E eu comecei a viver experiências novas, de momentos de oração que eu nunca tinha vivido. E realmente a depender desse amor. E é algo que acontece, é sobrenatural. Porque você dizer para uma menina de 12 anos que ela vai começar a conhecer a Deus e que a vida dela vai dar certo em meio ao caos, aos olhos humanos, as pessoas dizem assim, não, vai parar, vai dar tudo errado. São adolescentes que já estão para muitos, eu e minha irmã estávamos condenadas a viver de mão em mão. Nós não tínhamos, nossa família sempre foi pequena. Então eu tinha poucas tias, algumas que moravam em São Paulo, aqui em São Paulo, que eu sou do Rio, outras que não estavam tão perto. Eu não tinha avós nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu já não conhecia, eu tinha uma avó de consideração. Então, assim, aos olhos humanos vão se perder. Acabou, essa família acabou, porque o porto seguro deles foi embora. Vocês continuavam indo na igreja ou era algo que você buscava mais? Continuamos indo a gente mudou a nossa igreja na época, porque a igreja que a gente frequentava e que nós éramos, que nós amávamos, lembrava muito ela. Então, nós conversamos com os pastores e nós mudamos a igreja, porque para, sabe, mudar o nosso... Vamos nos levantar. Então, a gente precisou realmente ir para outro lugar. E para não ter tantas lembranças, e Deus começou a nos levantar. Então, quando as pessoas olhavam e diziam assim, essa família acabou, esse ministério acabou, não tem jeito para essa família, essas meninas vão para o mundo e vão viver de mão em mão e vão viver assim, cada hora com uma família, porque o pai tá ali, coitado. Para muitos, meu pai era um coitado, que estava ali quase em depressão, estava ali sem direção. Mas Deus é lindo, porque Ele olha para nossa vida e pode estar tudo parecendo assim, tá um caos. Aos olhos humanos, as pessoas olharem e dizer assim, não tem jeito para essa família. Não tem jeito para essa vida. Tá destinado, tá condenado a viver uma história de desgraça. E Deus fala assim, não, porque eu tô na história. E se eu estou na história, vai ser diferente. Eu vou levantar, vai viver, vai ter milagre, vai ser usado, vai viver o sobrenatural. Eu vou fazer dali realmente pessoas que vão sair para viver o sobrenatural. E Deus é tremendo, porque Ele faz. Independente dos olhares, independente dos pensamentos, Deus faz além, porque Ele não vê como o homem vê. Independente dos nossos próprios pensamentos, inclusive, né? Independente das nossas emoções, do que a gente está sentindo, Deus ele não trabalha de acordo com as nossas emoções. Se Deus fosse trabalhar assim, misericórdia. Ainda mais nós mulheres, que às vezes acordamos e cheias de fé, cheias de alegria, e tem dia que a gente acorda assim, ai, hoje, Senhor, hoje eu estou assim tão emotiva, e sabe? E Deus não trabalha com emoções. Ele é um Deus realmente que olha para o nosso coração. E Ele vê um coração quebrantado, um coração disposto.
Seu coração, ele tá disposto a servir a Deus? Pode estar tudo difícil, você pode estar cada dia com um sentimento diferente, tem dia que você tá sentindo... Você tem um coração pronto para servir a Deus? Você tem um coração quebrantado? Você ama o Senhor? Se prepare. Fica tranquilo, porque Ele vai fazer na tua história coisas sobrenaturais. E ali Deus começou a nos levantar, Karina. Assim, a gente começou a viver, volta as agendas, volta tudo. E eu me lembro que nesse período de turbulência, um pouco antes disso, que foram alguns meses, nesse mesmo ano de 2022, eu arrumava muita briga na escola. E eu me lembro que eu tava muito... Por quê? Você tinha um gênio forte? Eu estava muito... Essa revolta toda, ela foi para um lado, né? Sim. E o lado dela foi assim, da revolta. Foi uma baixinha de 1,50 m. É tipo, não vou ficar de coitadinha, não. Vocês vão ver. Exatamente. Vocês vão ver que eu não sou essa coitada aí. Isso aí, exatamente. Né? Eu vou provar que eu sei me defender. Então a pessoa me olhava muito... Tá olhando o quê? Exatamente. Você tá olhando, tô com uma melancia na cabeça, era uma resposta e a pessoa já me olhava, tipo assim, meu Deus. E eu lembro que eu tinha um professor, um diretor de uma escola que era em Colégio Batista, e ele me chamou, Bruna, minha filha, você já tem CD lançado, você é uma menina de Deus, você não pode ficar arrumando confusão. Eu falava assim, mas é... E era mais forte do que eu. E eu me lembro que nessa época também eu fiz um período de uma terapia com uma psicóloga cristã, doutora Elaine Cruz, que marcou a minha história. É uma mulher de Deus. E eu lembro que por causa dela, naquele período, eu pensei assim, um dia eu vou ser psicóloga. E eu ainda tenho esse sonho no meu coração de um dia fazer psicologia. E é algo que eu vou retomar. Eu pensei, aí engravidei da Bela. E aí vou retomar. Porque eu acho lindo, sabe, você unir, né, duas coisas maravilhosas, que é você entender e usar através das ferramentas também de Deus e humanas, enfim. E eu comecei a voltar assim, mas era um momento, e eu sei que muitos jovens e adolescentes que podem estar nos ouvindo, e até mesmo pais, que às vezes não entendem alguns comportamentos dos filhos. É importante... você parar para pensar o que está acontecendo, sabe? Olhar para a volta e ver seu filho se aborreceu, aconteceu alguma coisa, algum trauma. Talvez para você não tenha sido um trauma, mas para aquele adolescente foi um trauma. E você não entende alguns comportamentos, tem algo ali que precisa ser tratado, tem algo ali que precisa ser estudado, e se isso não é estudado, e se isso não é visto a tempo, aquele adolescente se torna um jovem agressivo, um jovem revoltado com a vida, porque ninguém, sabe, parou para olhar e pensar assim, não, peraí, não é apenas uma fase. Tem algo acontecendo, tem algo mais profundo, ele precisa de ajuda. Tá revoltado porque tá triste, porque aconteceu algo que marcou a história dele. Peraí, vamos parar um pouco, porque as pessoas têm essa coisa de, não é esse nome horroroso que deram, né? De aborrecente. Que coisa terrível. Não, peraí. Os nossos adolescentes são homens e mulheres que vão, sabe, trazer um futuro lindo, né? Que vão se tornar grandes homens poderosos em Deus, grandes mulheres de Deus. Então vamos dar atenção e parar para entender, para chorar junto. Para ouvir o que eles têm para dizer e, se for necessário, procure uma ajuda, sabe? E eu me lembro que quando falaram para mim, eu falei assim, eu não tô maluca, eu não preciso de psicóloga. Eu não tô antigamente maluca. Era visto, né, como coisa de pessoa que tá ficando louca. E não era, foi incrível. E realmente foi um tempo... E ali eu comecei a me levantar. E eu me lembro de viver experiências dentro do meu quarto muito lindas. De ver coisas acontecendo realmente. De estar orando e de repente ver um copo se tremendo, de ver a mesa tremendo, dizer assim, o que está acontecendo? Eu comecei a viver coisas. Deus começou me deixar viver, me permitiu, sabe? Que eu visse, que eu tivesse sonhos. Eu comecei a ter sonhos. E é lindo quando você começa a ouvir Deus nos seus sonhos e entender o que Ele tem. Eu comecei a receber direcionamento e fui crescendo espiritualmente. Foi o que me fortaleceu. E eu me levantei realmente uma nova mulher. Em 2003, eu lancei um CD chamado Siga em Frente. Que idade você tinha? Eu tinha 14. 14 ainda. 12, isso mesmo. Em 2003, eu tinha 14 anos, eu lancei esse trabalho que o nome tinha tudo a ver com a minha história. Siga em frente. Quando as pessoas achavam que tinha acabado, Deus falou assim, não, peraí que eu vou levantar
essa família para viver e continuar seguindo, porque a minha mãe foi levada, mas nós estávamos aqui. Sim. Então, o nosso propósito nessa terra precisava continuar. Nós tínhamos algo de Deus para viver. Se eu tivesse parado, eu não viveria nada do que eu estou vivendo hoje. Imagine, e além de tudo que você vive, o tanto de pessoas que são impactadas pela sua vida, Sim. pela vida Amém. de todos os seus familiares que também foram tocados, que foram passando isso de pessoa para Amém. pessoa. Amém. Então a gente sempre tem um propósito, né? Deus nos criou com um propósito aqui nessa terra. Então, às vezes a pessoa, né, se compara tanto com outra, né, falando, poxa, mas eu não vou cantar para multidões, eu não faço diferença nesse mundo, mas como fazemos tanta diferença, podemos, né, impactar tantas vidas, tantas pessoas, né, com o nosso exemplo de fé, com a nossa palavra, com um abraço, com um olhar, com um sorriso. Então, eu acho que sintam-se importantes, todos vocês têm um lugar importante nesse mundo para Deus. Você foi criado com um propósito para fazer algo. Amém. Então, não se sinta menor do que ninguém. Amém. Todo mundo tem o seu potencial, tem uma habilidade, tem algo que o outro não tem, sua particularidade que é preciosa, né? O meu pastor, quando ele conta que quando ele foi alcançado por Jesus, no apelo, alguém pregou e só ele levantou a mão para aceitar Jesus. Naquela igreja enorme, só ele. E ele fala, foi só a minha vida. Mas não foi só. Olha, né? Daquela vida, talvez aquele pregador foi para casa falando assim, nossa, eu me preparei, eu orei, eu busquei tanto a Deus e uma pessoa se converteu. Se essa pessoa soubesse que aquele que se converteu, aquele único jovem, já levou multidões a encontrarem Jesus por causa daquele dia, daquela pregação que mudou a vida dele. Sim. E depois que eu me tornei mãe de 2, eu sempre digo isso, Karina, eu tenho 2, uma menina e um menino. Eu parei, sabe, e pedi a Deus, Senhor, que eu nunca mais compare a minha história. Porque as redes sociais, elas também trazem isso para a nossa geração. A comparação, que é o que você disse. A comparação é terrível. É terrível porque você acha que se você não tem aquela voz, que se você não tem aqueles seguidores, se você não tem se você não faz aquela viagem, se você é menor, você tem menos valor, você não é tão amado, sabe? É terrível isso. É uma arma usada pelo inimigo nesse momento para trazer essa tristeza, para trazer uma frustração às pessoas que precisam entender quem elas são em Deus, que precisam ser curadas e entender que pai, assim como eu sou mãe, eu entendi o seguinte, tem coisas que o meu filho pede que eu não posso dar a ele. Eu sempre conto isso, eu não me canso de falar isso, porque sempre vai ter alguém para ouvir. Tem coisas que ele pede que eu só posso dar para ele, mas não posso dar para minha filha menor. Tem coisas que a minha filha menor pede que eu vou dar para ela e eu não vou dar para ele, mas não é porque eu não amo. Eu amo muito, 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 muito os dois. Mas é porque eles são diferentes, eles têm idades diferentes. Sabe? Ele tem necessidades diferentes, eles são diferentes. Eles são especiais, os dois são amados, os dois são lindos, eu amo os dois, mas eles vão receber da minha parte coisas diferentes. Então, e vão ser felizes e vão ser completos, sabe? E é assim que eu vejo Deus olhando para nós e dizendo, meu filho, eu te amo tanto, eu também amo muito, tanto o seu próximo. Mas eu chamei ele para isso, ela para isso, eu chamei você para isso. E você vai ser feliz e vai cumprir o propósito que eu coloquei na sua vida. Tudo que Deus tem para nós é perfeito. Então não se compare, não compare a sua história com ninguém. Não se frustre, Deus tem coisas lindas para você. Enquanto a gente ficar procurando fora, né, procurando nos outros o que vai nos deixar felizes, a gente nunca vai encontrar. Esses dias no shopping, uma pessoa encontrou comigo, eu sou tua seguidora, admiro o seu trabalho, não sei o que, eu quero que você me dê umas dicas que eu tô perdida nos meus negócios, eu não sei se eu posto isso, se eu faço aquilo, como que eu ajo na minha casa, como não sei o que. Daí eu falei, olha, o maior conselho que eu posso te dar é você buscar em Deus o que é o melhor para você. Não adianta eu falar, não adianta, porque você não vai estar feliz, você não vai ter os mesmos resultados que eu tô tendo se você
fizer o que eu estou fazendo. Então, por mais que a gente admire, que a gente siga, a gente querer fazer exatamente o que o outro faz, ou ser como aquela pessoa, a gente não vai ter os mesmos resultados, não vai se sentir feliz, não vai estar caminhando de acordo com o propósito que a gente tem que seguir. E eu percebo comigo também no meu dia a dia, que às vezes eu olho um post de outro e falo, poxa, será que seria melhor eu fazer desse jeito? Será que, mas aquela viagem, como você falou, eu não fiz, será que, aquela viagem ia ser melhor do que a que eu fiz? Então, a gente vê tantas possibilidades diante dos nossos olhos nas redes sociais e o que as pessoas postam e falam e tal, que se a gente ficar focado nisso, a gente se desmerece, não vê o nosso real valor e fica perdido. E entristece o coração de Deus. E se perde, fica perdido. Então, nesses momentos, eu falo, por experiência própria, o que eu faço? Eu abro a minha Bíblia, eu fecho os olhos, eu me ajoelho, converso com Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim? Sim. O que eu preciso fazer? Para mim, qual é o caminho? Eu preciso falar mais? Eu preciso falar menos? Eu preciso postar mais? Eu preciso postar menos? Eu preciso viajar mais ou viajar? Para mim, porque e só assim é que eu tenho encontrado essa paz e que as coisas têm prosperado. Então, prosperidade emocional, espiritual, no trabalho, em tudo. Essa é a fórmula. Você começa a se sentir realizada. É. E é o que Deus tem para cada um de nós, sabe? Deus não quer um filho frustrado. Deus não quer alguém sentado e pensando, eu não fui chamada para nada, eu não sei fazer nada, é porque... E, na verdade, não é isso, é porque você está olhando e se comparando. Sim. Então, acho que o maior conselho, o melhor conselho é esse, Karina, é a gente buscar a Deus, buscar o Senhor, Senhor, realmente direção para tudo, nas pequenas decisões, sabe, do nosso dia a dia, das decisões mais importantes, das menores, realmente, o que eu posto, Senhor? Isso está se agradando? Tá certo isso? Eu estou postando isso aqui para exaltar o nome do Senhor, ou porque o meu lado, porque a palavra diz que tudo é vaidade, ou é porque eu quero aparecer? Sim. Eu me pego e peço muito a Deus, assim, não está repreendido. Quem tem que brilhar é o Senhor, a glória é tua, a honra é tua. Então, todo o sentimento da carne que quiser vir, o Senhor pode matá-lo, pode... E é uma luta, eu digo isso, sabe? E é a minha oração perante o Espírito Santo, todos os dias. Senhor, que eu mate a minha carne todo dia, que eu vença essa luta diariamente. Sim. E eu sei que eu vou vencer quando eu estou buscando, quando eu estou orando, quando eu estou adorando, quando eu realmente estou com meu coração cheio da tua presença e a minha mente cheia dos teus pensamentos. Não tem como, não dá tempo do inimigo, ele não encontra brecha. Então, por mais que eu olhe as redes sociais, eu vou me alegrar. Sim. Olha, fulano, que bênção, glória a Deus, viajou. Acontece, é natural, você se alegra com a vitória do seu próximo, você ora com ele, porque é muito fácil também as pessoas... gente se alegra até quando ninguém curtiu, porque você sabe que você tá... Exatamente. Que se tiver 5 comentários ao invés de 5.000, a gente se alegra porque fala, poxa, isso não me preocupa, porque eu sei que Deus está se agradando. 5 pessoas foram tocadas. Não é? Porque é diferente. A tua visão e o teu foco, eles mudaram. Sim. Você está realmente com o coração tão cheio, você está tão cheio da presença, você está tão transbordando do poder, que as tuas intenções mudaram, o teu foco mudou. Você não está preocupado com o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Você está preocupado com o que Deus está pensando ao teu respeito. Então, é uma paz, é algo tão profundo que se as pessoas entendessem isso, elas jamais viveriam frustradas, elas jamais viveriam preocupadas com a vida do outro, elas se alegrariam mais, porque é fácil você chorar com os que choram. Porque você coloca um post pedindo oração, o que vai ter de gente orando, o que vai ter... Sabe, o ser humano, ele vai por esse lado, não, tá precisando de mim. Agora, você coloca um post de uma vitória, de um milagre, nem sempre ele vai ser compartilhado como aquele outro de tristeza. Sim, porque a pessoa compara com a própria vida, ela vai na história da comparação. Exatamente, e ela tem dificuldade de se alegrar com a vitória. Quando nós temos que realmente olhar e celebrar e falar assim, nossa, Karina, sua conquista, que coisa linda. Parabéns, louvado seja o Senhor que você e que isso seja sincero. A palavra de Deus nos chama para viver algo sincero, genuíno, como criança. Criança, quando fala as coisas, eles não mentem, sabe? Eles não... Se eles ficam tristes, eles não mentem. Então, celebrar, eu vejo o meu filho jogando bola,
E eu fico impressionada como as crianças também nos ensinam. E aí o time dele tá lá jogando e daqui a pouco um dos amiguinhos fazem um gol. Do mesmo time, tá? E ele sai